Muita boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é todo mundo querido. Ô Celso, Sim. Você já é velho conhecido nosso, meu amigo querido, e a turma gosta muito de te ouvir, então eu vou te deixar aí com a galera para que você possa nos auxiliar com a temática de hoje, ok? Tranquilo. Bem, o meu boa noite para todos os que estão acompanhando a nossa live, que estão fornecendo boas energias para o nosso trabalho dessa noite. O conhecimento do princípio das coisas, tudo se forma, né? Então, tudo que existe tem uma origem. Para muitos, essa origem é desconhecida. Mas aqueles que realmente têm interesse no crescimento espiritual, aqueles que realmente têm interesse no desenvolvimento da consciência, na expansão da consciência, que entende que o seu papel na existência não é só comer, beber e dormir até a hora da morte chegar, que entende que ele tem uma tarefa a cumprir, especialmente de transformação de si mesmo, de um reles mortal num ser imortal, de um ser super vulnerável, ultra vulnerável, no mais alto nível, num ser completamente invulnerável contra todos os males e malfeitores. Em alguém que, para desenvolver a sua própria imortalidade, descobre antes, no meio do caminho, que ele é capaz de constituir em si as condições para a imunidade contra todas as doenças e todos os tipos de doenças que a gente possa classificar. Independente do nome que possa assustar, qualquer delas a gente pode ser imune contra as doenças. É preciso que a gente entenda que o mundo está acontecendo, a vida está se desenrolando no planeta, e quem é o causador de tudo isso somos nós mesmos. As vibrações individuais, quando em processo coletivo, junto a todos os seres, produz emissão de energia de alto poder de movimentação da natureza, movimentação dos eventos da natureza, formação dos eventos da natureza e formação da própria natureza. Nós sabemos que a natureza está em constante movimento. Por que a natureza está em constante movimento? Porque nós estamos em constante movimento. Nossos pensamentos são fontes de energia que atuam na natureza, que atua sobre nós e que atua sobre o nosso físico, o nosso psicológico e o nosso psíquico, e também sobre o estado de espírito. Então, nós estamos atuando na vida, no conjunto dos eventos todos, o tempo todo, sem nenhuma exceção. De alguma forma, nós estamos oferecendo a nossa contribuição no trabalho de formação da natureza e formação da vida. Os fenômenos da natureza, as tempestades, os furacões, os vulcões, os terremotos, maremotos, tsunamis, tudo isso é fruto da movimentação das nossas próprias energias. Segundo o Livro dos Espíritos, trata-se do trabalho dos espíritos inferiores. E aí, então, nós não nos questionamos naquela época que a gente começou a estudar o Livro dos Espíritos, lá por volta de 1850 e poucos, nós não nos questionamos se eram trabalho dos espíritos inferiores só desencarnados. Mas não é. Dos espíritos inferiores também encarnados. E aí a gente tem que levantar uma questão aí que é muito séria, E também muito importante, porque nós estamos num momento de transição extraordinariamente importante. Esse momento de transição é o momento em que nós estamos passando da condição de mundos de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ora, a regeneração significa eu começar a compreender que além do gênero masculino e feminino, do gênero humano, que tem essa classificação de macho e fêmea, existe uma outra natureza em nós que não é nenhuma das duas coisas, que é o espírito,
Então, essa natureza, espírito, é o ente divino dentro de nós, que não é classificado pelo gênero da natureza humana. Então, olha só, nós temos aí alguma coisa extremamente importante para poder falar. Se nós somos espíritos, se nós somos seres, né, que movimentam energias pelos pensamentos, que movimentam o espírito nosso, é o conhecimento. Então, o princípio de todas as coisas é o conhecimento, e nós estamos movimentando isso o tempo todo, e nós temos movimentado energias negativas, energias deletérias, energias destrutivas, portanto, fazendo um trabalho de espíritos também inferiores. Tem os desencarnados, mas tem nós, com os pensamentos negativos, com os pensamentos maus, com os pensamentos de culpa, com os pensamentos de revolta, com os pensamentos de condenação, de julgamento, também fazendo o papel de espíritos inferiores e atuando sobre a natureza. A natureza apenas recolhe as energias da população mundial e direciona as suas forças para os locais onde estão sendo produzidos os eventos, os pensamentos, as palavras, as atitudes, as ações, para que aquelas pessoas sintam na própria pele o que elas mesmas estão produzindo. Então, não se enganem e nem se iludam pensando que os espíritos inferiores que produzem os fenômenos catastróficos, dramáticos na Terra são só desencarnados, encarnados principalmente. Então, o que produz as situações vivenciais de cada pessoa, ou mesmo da coletividade, dos países de um modo específico, cada um tem uma vivência diferente, e do mundo todo, né, como um planeta, como um todo, são as próprias pessoas. São as pessoas que estão localizadas, situadas, e a própria palavra situadas já determina o que acontece na mente. A situação que ocorre na mente é a situação que ocorre do lado de fora da mente, que é o campo das experiências. O campo das experiências. Qual o significado de cada movimento de um indivíduo? Dos animais não racionais ou do ser humano? Qual o significado dos movimentos? A palavra em si, movimento, já indica, né, o que se move na mente. O que se move na mente é o poder, a energia, a força motriz por trás do que se move fora da mente, no campo experimental. Que são movimentos, mover a mente, pensar, falar, ter procedimentos, comportamentos, atitudes, ações. O que rege esses movimentos? As energias do nosso espírito, ou do espírito que somos, e eles são constituídos de conhecimentos, eles são a fonte original e uma matriz de energia de todas as coisas. Cada palavra identifica uma coisa, ela é a energia matriz, energia matricial daquela coisa. A gente se esquece muito fácil dos ensinamentos mais importantes que estão contidos no livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as pessoas acham que aquilo já perdeu a validade, mas o próprio Cristo advertiu, olha, não vim mudar a lei, dar cumprimento a ela. Então, a gente precisa entender que no Velho Testamento diz, já revela, já fala, que as palavras são o elemento de criação das coisas, da vida, da morte. Tudo tem origem nas palavras. Ora, se tem morte e tem vida, o que mata é a energia negativa, que anula a vida. E o que dá vida é a energia positiva, aquela que é construtiva, bela, útil e que contribui para o crescimento e desenvolvimento da vida em qualquer lugar. Então, matriz de energia, o que isso quer dizer? O arranjo molecular das coisas, né, tanto faz aquelas coisas inanimadas como as animadas, tem origem no arranjo mental. Nós pensamos em alguma coisa, fazemos ali um arranjo mental, uma forma,
formalizamos uma ideia, criamos um objetivo, criamos metas, temos desejos, temos sonhos, tudo isso é o quê? São arranjos mentais. É de onde surgem todas as coisas. E a formação dessas coisas que nós acabamos de falar, sonhos, metas, objetivos, desejos, quereres, então a formação dessas coisas se dá por acúmulo de energia do mesmo tipo. Se eu penso muito recorrentemente, frequentemente, acumulo muita energia sobre o mesmo tipo de pensamento, no instantinho ela se materializa para mim. Quanto mais eu acumulo, mais rápido vem. Quanto mais eu acumulo, mais as minhas ações são coordenadas no automatismo do poder do espírito, da energia acumulada, para fazer acontecer aquilo que eu tenho pensado bastante, eu tenho falado de um modo recorrente, ou tenho transformado em atitude, ou tenho transformado em ação. Então, é preciso a gente estar bem atento para o detalhe de que somos nós que estamos produzindo os movimentos da vida em todos os níveis. Nada acontece de maneira aleatória, nada acontece por acaso. Há um conjunto de pessoas na região onde você se situa que produz os desejos dali, daquele local. Há um conjunto de pessoas que está localizada lá do outro lado do mundo, no Japão, na Escócia, na Suécia, seja lá onde for, produzindo os eventos daquele local. Então, os pensamentos comuns afetam a comunidade. São os elementos de produção das realidades para aquelas pessoas de maneira específica. Então, nós temos aí o pensamento que se acumula, é a situação que está sendo formada. Palavra que se repete é a energia de transformação que compartilhamos com as pessoas com quem nós dialogamos. Então, eu falei na palavra procedimento. Já falamos isso numa live anterior, aqui no Casimiro mesmo, dizendo o seguinte: procedimento é uma palavra composta com 3 elementos, né? Um prefixo que é pró, dizendo a favor, cede, que é do verbo ceder, e mento, que é da mente. O que você cede de mente a favor daquilo que você está elegendo como sua intenção, prioridade, desejo ou vontade. Então, o procedimento é o que nós cedemos de nós mesmos, a energia que nós cedemos de nós mesmos para a formação de realidades. É modo de ver, é modo de falar, modo de interpretar, que é fazer a leitura do que está acontecendo, segundo a ótica espiritual. E o desenvolvimento nosso caminha para que nós possamos compreender exatamente isso. Como é que as coisas se formam? A partir de quê? Então, tudo tem origem na energia do conhecimento que nós transformamos em palavras, transformamos em imagens, transformamos em atitudes, transformamos em ações. Então, a formação da realidade é modo de ver. Como eu vejo, assim eu sinto. Como eu falo, assim eu transmito a energia. Como eu interpreto, assim eu sinto a realidade. É modo de sentir. O modo de ser, tudo isso é energia motriz, energia que se torna ação involuntária e automática. Bem, a natureza divina que nos preenche, que nos dá a vida, nos dá movimento, ela é automática, ela funciona no automático, sem raciocínio. A natureza divina não precisa de raciocinar, não precisa de pensar, não precisa de escolher. Ela age segundo a energia que ela tem em si. Então, a natureza divina perfeita é aquela que age no nível da perfeição em todos os tempos, em qualquer momento, em todas as situações, para qualquer evento. E é para esse lado que nós estamos caminhando, para essa direção que nós estamos indo. O que é que nós temos agora nesse momento? Nós estamos experimentando, sentindo, ajustando conduta, ajustando comportamento, ajustando procedimento, ajustando modo de sentir, modo de falar, modo de fazer a leitura, de interpretar, para que nós possamos depois ter tanta energia positiva, bela, útil, armazenada, que automaticamente os nossos movimentos independerão de raciocínio, independerão de razão. Elas vão ter o fundamento no bem, o fundamento no belo, no útil, naquilo que é
que contribui para o crescimento da humanidade. Não podemos esquecer que a vida é constituída de 4 elementos, chamados por mim de interlocutores. A vida tem 4 grandes interlocutores. Eu, com as minhas expressões, afeto a mim mesmo sobre tudo aquilo que eu falo a meu próprio respeito, que eu penso a meu próprio respeito, e pelas atitudes que eu tenho, pelas ações que eu desenvolvo. O primeiro elemento, então, o grande interlocutor, sou eu mesmo. Eu me afeto 100% do tempo a partir do pensamento e outras expressões. Eu afeto o outro, que está em mim, faz parte de mim, constitui parte do meu ser. O outro só está em mim porque em mim surgiu uma conexão cerebral quando eu o conheci, quando eu ouvi, quando eu dirigi a ele a minha primeira palavra, quando ele dirigiu a mim a primeira palavra dele. Então, o outro está em mim, nunca esteve fora. Sempre fez parte do todo, que é o meu espírito, que constitui a humanidade inteira e que constitui todas as coisas. Então, o outro e eu somos 2 interlocutores que são afetados diretamente pela minha energia, pela minha expressão. Em terceiro lugar, o terceiro grande interlocutor é a natureza em torno de nós. Você é responsável com sua emanação de energias pelo florescimento, pelo crescimento das plantas, pela formação das árvores, pela natureza dos frutos, pelo sabor das coisas, pela cor das coisas. Tudo isso tem origem nas suas vibrações, nas emanações das suas expressões. E o 4 grande e último interlocutor é Deus. Não o Deus persona, não o Deus antropomorfo, porque Deus não tem forma, não é uma pessoa, nunca foi. Deus é a natureza divina dentro de cada um de nós, é a natureza íntima de cada um de nós, é o Espírito em nós, é a energia dos conhecimentos que nos constitui. Esse é o Deus, o único, não existe 2. Não existe 2 iguais. Todos nós somos deuses. Se nós não confiarmos disso e não descobrirmos isso, se não fizermos essa conta de que as palavras são a energia divina em nós, com a qual nós operamos os movimentos da vida, nós ainda não chegamos ao nosso momento de permanecer superior. A energia espiritual é fonte de todas as coisas. Então, se o nosso estudo está falando o conhecimento, né, das coisas, da origem das coisas, então a energia espiritual é o quê? É a fonte de todas as coisas. Bom, o conhecimento é que é essa energia espiritual, a palavra, a imagem, isso é que é a energia espiritual. Então, o conhecimento é o princípio da coisa que ele significa. O poder de realizar ou não realizar é determinado por alguns fatores. Porque muitas pessoas falam assim, eu desejei tanto ter tantas coisas, eu tinha essa palavra, tinha esse conhecimento, mas tem o processo. O processo é aquilo que você coloca a favor, pró, né, da realização. Isso se chama processo. O que falamos é o que poderá vir a ser a nossa realidade. O que pensamos é a energia que nos alimenta em 3 níveis: nível físico, nível psicológico, nível psíquico. E como nós agimos, as atitudes e modos de ser, alimenta a nossa energia psíquica. E tudo que nos alimenta se torna parte do nosso referencial de vida. Quando a gente fala assim, mas eu estou com um problema de coluna vertebral, você não faz a menor ideia, não tem nem noção de que há uma ligação direta entre o seu referencial de vida, que é a sua coluna vertebral do espírito, o seu referencial central sobre você, sobre a vida, sobre Deus, sobre todas as coisas, o seu referencial sobre as verdades, conceitos e crenças, isso é sua coluna vertebral.
Sua coluna vertebral é afetada quando você começa a ter um referencial equivocado, um referencial distorcido. Então, essa distorção se reflete em problemas na coluna vertebral. Você fazer a adoração de Deus como uma pessoa, isso é um referencial distorcido. Deus não é uma pessoa. Lê no livro dos Espíritos, estuda lá. Não fica queimado comigo pensando, Celso, você está quebrando uma crença de milhões e milhões de pessoas, o Espiritismo vai condenar isso, você está falando uma coisa que é contra. Não, senhor, eu estou falando só coisa do Espiritismo mesmo. O puro Espiritismo, não o Espiritismo religioso contaminado. O Espiritismo religioso é contaminado pelas outras religiões. E faz parte. Porque se as pessoas não tiverem um ponto de conexão para entrar no Espiritismo, elas não vão entrar. Então precisa de ter alguma coisa que se assemelha, que é mais ou menos parecida, que tenha uma referência mais ou menos semelhante. Entrou, então aí ela vai receber outros conhecimentos que vai mudar dela o referencial. Nós somos deuses. Não existe nenhum Deus fora de mim, nenhum outro a não ser eu. E você pode falar a mesma coisa, que eu estou falando aqui é para você. Porque nós, como seres divinos, somos únicos. Todos nós temos o poder divino. Está pronto? Está já em condições de chegar e usar instantaneamente? Não, claro que não. Como uma criança não está pronta desde quando ela nasce, ela tem que criar as estruturas, crescer, desenvolver, se alimentar e se tornar em condições, aprender, e estudar e praticar para poder se tornar em condições de fazer também como seres espirituais. Nós precisamos entender que nós passamos pelo mesmo processo de crescimento, desenvolvimento, ampliação de consciência, expansão, né, dos poderes, e que nós precisamos ativar os poderes um por um. Mas para ativar eu preciso conhecer quais são os poderes, né? Todos os poderes de Deus são os meus poderes. São os poderes. Poder de cura, poder de autocura, poder de curar o terceiro. Jesus demonstrou tudo isso para nós, o que a gente podia, e até disse que a gente podia mais ainda. Então, é necessário a gente estar mais acordado, mais atento, porque essas palavras não vão passar. Essas palavras são a experiência que nós viemos para viver. São aquilo que determina a razão da nossa existência. Então, o que nos alimenta se torna parte do nosso referencial de vida. Ora, se eu critico qualquer coisa, eu estou fazendo julgamento. Julgamento e condenação são coisas que nos submetem à experiência de ser a referência correta daquilo. A frase do Cristo que diz: não julgados, não condenados, para não seres condenados, porque com a mesma medida com que medirdes sereis também medidos, não é uma frase morta, não é uma frase do passado, não é uma frase sem importância, ela é vital para a sua felicidade, para a sua tranquilidade, para a incrementação e habilitação dos seus poderes. Para você ser feliz, você não pode, de forma alguma, se envolver em julgamento, em opinião, envolver em ideias que são contra a natureza da vida, que censuram a vida, que condenam a vida, que condenam o movimento divino que está acontecendo em todos os lados. Então, é preciso a gente começar a compreender. Se eu estou julgando e condenando, eu vou viver a experiência para sentir que a referência da vida não é essa. O que nos alimenta se torna parte das nossas estruturas físicas. Primeiro, o conhecimento, o saber, a palavra, o verbo se fez carne, se tornou meu corpo, se tornou o seu corpo, se tornou o corpo de todas as pessoas. Então, aquilo que nós sabemos, nós está representado naquilo que somos, fisicamente. Ora, tem outra estrutura, tem a estrutura psíquica, é tudo que eu penso sobre mim, então a minha estrutura psíquica vai passar pela fase de conhecimento como animal racional, vai passar pela fase de ser humano, humanizado de verdade, vai passar pela
fase da crença de que eu sou um espírito e vai passar pela certeza e convicção de que eu sou um ser divino, um Deus também. Essa estrutura psíquica vai mudar até você chegar na última estrutura, na mais elevada das estruturas, que é a estrutura que diz que você é um Deus. Filho de Deus só pode ser Deus, não tem como. A natureza espiritual é divina, eternamente divina. Então, depois ainda tem a natureza psicológica. Tem a estrutura psicológica. A estrutura psicológica é baseada na lógica. Se eu sou um ser humano animal racional, a lógica minha é agir como um animal racional. E se nem como racional eu ajo ainda todo, eu preciso de progredir dentro dessa escala, dentro desse nível da escala. Né? Então, eu preciso começar a compreender que a minha estrutura psicológica depende da lógica. O Cristo trouxe uma lógica, Kardec trouxe uma complementação dessa lógica, e aí a gente associa com a primeira lógica espiritual, que é a Bíblia, os conhecimentos da Bíblia, a gente pega o coletivo das informações que estão no mundo afora, aí, com todas as doutrinas, budismo, taoísmo, seja lá o que for, todas elas estão trazendo elementos para incorporar na sua estrutura psicológica. E isso tudo é que vai gerar em você as condições de administrar e gerenciar as suas energias em relação à sua estrutura espiritual. Ou seja, o seu estado de espírito está na dependência de você aprender coisas sobre a sua natureza espiritual, para que você possa compreender que você tem uma ligação com o que fala, com o que pensa, com o que faz, com as atitudes, com o modo de ver, com o modo de ser, para você entender que essa é a sua natureza divina operando na vida. Então, nós somos acumuladores de energia, tudo é incorporado, e incorporar significa vir a carne, osso e sangue. Isso é o nosso corpo, é o nosso corpo. Então, todo conhecimento tem uma representação no nosso corpo. Nada é desvinculado, nada. Você conheceu e tomou conhecimento, vai fazer parte do seu corpo. Aí você começa a movimentar aquele conhecimento, transformar aquilo em atitude, em ação, vai repetir em forma de palavras, e aí você vai começar a sentir o efeito disso em você mesmo. Em você mesmo. O efeito dos seus movimentos. Então, nós temos aí algumas coisas para poder transformar em referências definitivas. E elas virão quando nós tivermos a consciência de que nós somos deuses. Nós já estamos bastante adiantados, as pessoas pensam que a gente está muito longe, muito atrasado, somos muito pequenininhos. Esquece tudo isso. Nós somos grandes desde a origem. Em termos de natureza, nós somos deuses. O que é que a gente precisa saber é que existem conhecimentos que são do bem e existem conhecimentos que são do mal. Eles são convenientes ou inconvenientes. Não tem certo nem errado. Enquanto você não sabe, você vai fazer a experiência. Então, para fazer a experiência, você pega alguma coisa, vê que não dá certo, que aquilo não é conveniente, vai transformar em conveniente. É só isso. Não tem pecado, não tem nada disso. Isso tudo é invenção da religião primária. Então, os conhecimentos que nós transformamos em atitude, que vai movimentar o nosso ser de um modo mais característico, que é a fonte de alimentação do caráter individual, do modo de ser, tem a ver com o sangue que nós temos, que é o caráter, a fonte de alimentação do caráter individual. E isso quando nós estamos na nossa consciência humana, agindo como seres humanos. Quando a gente tem a consciência de que nós somos espíritos e começamos a agir com uma característica mais voltada para a espiritualidade, para o modo de ser do espírito, de acordo com a conveniência do espírito, então já muda o nosso entendimento, já muda a fonte de alimentação, já muda o DNA. Então, essas nossas energias, tanto no nível do animal, tanto no nível do ser humano de verdade, de fato, humanizado, quanto no nível do espírito, como ser espiritual, com a consciência de ser um espírito, ou como ser divino, alimenta a natureza.
alimentamos as plantas, alimentamos os animais, alimenta a terra, alimenta a atmosfera onde nós estamos, contribuímos para a atmosfera do planeta. Então, a gente tem que começar a pensar que nós temos filhos, ou netos, ou filhos, ou qualquer coisa assim, que até 7 anos de idade, aqueles que estão ali dentro da nossa casa, são alimentados pelas nossas emanações de energia. Você pode dar a melhor comida do mundo, o melhor leite materno do mundo. Se a sua vibração for ruim, ele vai adoecer. E é muito, vai adoecer muito. Vai ser altamente vulnerável. Então, você é a fonte da alimentação daquele que depende de você. Precisa da gente começar a compreender isso, gente. A gente, como ser espiritual, a gente está ali o tempo todo. O leite materno tem o DNA da mãe, isso é a parte animal. As energias espirituais vêm da vibração da mãe, que alimenta o corpo do bebê, vai alimentar o espírito do bebê. Então, desde cedo, uma criança pode ser perturbada já pelas energias que a mãe vibra. Falando do mundo, né, da natureza, de um modo geral, as marés são alimentadas pelas energias da humanidade. Os ventos são produzidos e movidos pelas energias da humanidade. As secas são produzidas por almas inférteis quanto ao conhecimento espiritual. As enchentes devastadoras são produzidas pela energia da humanidade. Elas são devastadoras para aqueles que produziram pensamentos devastadores, mas elas são produtivas para aqueles que produziram pensamentos produtivos. Então, a mesma enchente que mata num lugar vai ser a salvação no outro lugar. Então, é isso. Cada um vai ser afetado segundo a energia que aplica, segundo a energia que ele mesmo dispensa. Ele mesmo se traça uma corrente que o conecta com o fato que ele ajudou a criar. Os desastres são produzidos por energias humanas. Os bens materiais são produzidos por uma matriz energética que tem origem nos nossos sonhos, desejos, vontades, quereres, metas, objetivos, intenções. Tudo isso é o quê? É fruto da movimentação. Movimentação é mover na mente. As situações são produzidas pelas ideias. As situações são produzidas também pelas intenções, pelos julgamentos, pelas condenações, pelas atitudes benevolentes e pelas malevolentes. Então, as situações que são vinculadas ao que eu penso, ao que eu faço, ao que eu falo, as minhas atitudes, meu modo de ser, meu modo de ver, tudo isso tem vinculação direta. Não existe como eu escapar de mim mesmo. Eu estou irremediavelmente conectado a tudo aquilo que eu produzo. Bênção é uma palavra de origem em bem dizer, bendição, por sua vez, derivação de dizer o bem, ou falar o bem. Bênção é o efeito de energia que retorna quando se diz o bem, quando se fala o bem. E maldição tem origem em mal dizer, que por si mesmo já revela o que acontece com quem fala o mal, divulga o mal, comenta o mal. Ah, mas eu só fiz um comentário, é coisa sem maldade, sem malícia, o fato aconteceu de verdade. E daí? O que você movimentou? Energia. E daí? Em quem que você movimentou essa energia? Em você mesmo. Então, e daí? Daí, você já sabe que maldição é falar o mal. Não importa se você está falando de alguém, A, B, C ou D, terceiro, quarto, quinto ou milésimo, tudo está circulando em você. Presta atenção numa coisa. As palavras são classificadas na nossa gramática. O que a gente tem aqui de verdade? Os substantivos são aqueles dos quais derivam as substâncias. Então, se você está falando substantivo o dia inteiro, todo dia, em todas as frases, você está criando o quê? Alimentação para as substâncias do planeta. Os verbos geram energia de ação. Geram em você energia de ação, geram energia de ação naqueles que as recebem e se acumulam nas pessoas também, a quem elas são dirigidas, e na atmosfera do planeta. Os verbos indicam energia e ação. Então, quando você acumula, fala bastante verbo, todas as frases têm verbo. Então, você está o quê? Fazendo o quê?
gerando energia de movimentação, energia de ação. Objetos diretos dentro da nossa classificação gramatical são as metas, os objetivos, os sonhos. Ora, nós estamos criando coisas pela frase, pela palavra. Os adjetivos são as energias que dão qualidade. Desqualificam ou qualificam? Os advérbios são elementos contidos de energias diversas. Servem para desmanche, servem para negação, servem para localização, para definir situação, componentes de situação, onde você se situa no contexto da vida, de mobilização do tempo, determina os modos de acontecer, de ser, de fazer. Então, nós estamos falando de quê? Palavra. Pura energia, expressão de Deus, poder, expressão de poder. Agora, existe uma palavra em especial, palavra chamada Deus. A palavra Deus tem o significado do poder sobre todas as coisas. O conhecimento de Deus é o conhecimento de todas as coisas. É especialmente o conhecimento do princípio de todas as coisas. A palavra é Deus. Isso está no Evangelho, são palavras de Jesus, está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, e fala que nela tudo tem origem, na palavra, que a palavra é Deus. Ela é a fonte de todas as coisas. Sem a palavra, nada poderia existir. Tudo que existe veio dessa energia chamada palavra. Essa palavra é o poder de Deus, é Deus. A palavra que te constitui é a natureza de Deus em você. O conhecimento de si, quando você se conhece, quando você se dedica a conhecer a si mesmo, é o conhecimento de Deus. Se você está procurando Deus, procure conhecer a si mesmo, que no final das contas você vai conhecer Deus. Se você está procurando conhecer Deus, procure conhecer a si mesmo, que você vai conhecê-lo. E se você está procurando se conhecer, continue procurando, que você vai conhecer Deus, no final das contas. É esse que você vai achar. Conhecimento de si é o conhecimento da fonte de todas as coisas. Tudo que você expressa é emissão de energia que acrescenta ou tira valor da sua vida, da natureza em torno de você, aquela que você vai usar. Só a sua vida é particular, é pessoal. Sua vida é personalizada, de acordo com as emissões que você tem. A vida de ninguém é igual, porque cada um produz a sua vida pelo que pensa, pelo que acredita, pelas verdades que tem, pelos conceitos que formou, pelo seu centro de referências. Então, todas as coisas, tudo que você expressa é emissão de energia que acrescenta valor ou tira valor, que alimenta a vida ou alimenta a morte. Pensa bem nisso. Não adianta você se desculpar, não adianta você se esquivar, não adianta você tentar ignorar, porque é assim que a vida funciona. Não sou eu que estou falando, foi Jesus quem disse, está escrito no Antigo Testamento, e em todas as doutrinas que giram pelo mundo aí são reconhecidas como doutrinas do bem, elas dizem a mesma coisa, então você tem que descobrir tudo isso por si mesmo. Você é um Deus. É um Deus e um Deus é incriado. A sua natureza é formada por você mesmo. Como diz a natureza do livro dos Espíritos, a expressão diz que aquele que a si mesmo se faz. Nós estamos nos fazendo e refazendo em cada expressão. Quando descobrimos que uma expressão não faz bem para nós, não me faz sentir bem, eu troco de expressão, eu troco de atitude, eu troco de procedimento, eu mudo o meu modo de ver. Então, nós estamos crescendo, nos desenvolvendo e desenvolvendo poderes em cada movimento. Cada movimento tem a sua utilidade. Temos muitos auxiliares nos ajudando de todas as formas, principalmente aqueles que nós chamamos de inimigos, são os mais importantes e os melhores. São aqueles que vão criar a estrutura de poder e força, resiliência, resistência e tudo mais. Estamos acumulando energia para nos tornarmos imortais e para termos autonomia. Isso significa acumular conhecimentos de si mesmo, o suficiente para manejar a natureza, para manejar a vida e tudo à sua volta de um modo muito consciente. O que eu quero te dizer é, você é o Deus pelo qual você sempre procurou. E quando não agir como tal, sentirá os efeitos das suas ações, dos seus movimentos sobre si mesmo. Ninguém é capaz de fazer mal a ninguém. Todo mundo é capaz de fazer mal a si mesmo.
Porque mesmo a pessoa a quem nós supomos que esteja fora e a quem nós supomos fazer o mal, está dentro de nós. Não tem jeito de eu atingi-la sem encher de energia a sua representação em conexão cerebral que está em mim. Então, eu sou o primeiro a me afetar. A origem de todas as coisas é a sua palavra, a sua expressão. É o seu modo de ver, o seu modo de falar, o seu modo de interpretar. Não adianta falar assim, não, mas é porque eu sou pregador espírita, eu sou não sei o quê, eu sou isso, aquilo, sou pastor evangélico, sou padre. Não, não é assim, não. É a questão de como você emprega o poder de Deus sobre si, o tempo todo sobre si. Ou você se aprimora e aperfeiçoa o seu modo de ser para você mesmo, ou você será um sofredor por resto da sua existência. Não estou dizendo para o resto da vida, porque a vida não é a existência. Não é a gente querer confundir uma coisa com a outra. Eu tenho que sair da existência para entrar para a vida. Passar da morte para a vida. Então, a existência é o quê? Um estado de morte. Para eu me tornar vivo, ser imortal, o que eu preciso? Me alimentar de energias vitais. Energias do bem. Só. Sem julgamento, sem condenação, sem mais nada. Eu não sei se tem mais tempo, mas que o horário são 21 horas, o Emerson é que vai dizer aí para mim se eu paro ou não. Então, assim, nós de ter uma visão completamente diferente daquilo que nós chamamos de existência. A existência é muito rápida, é muito fugaz, é temporária, muito, muito fugaz. E quando nós nos aproximamos da idade mais madura, né, quando nós chegamos no fim da expressão humana, quando a gente fala assim, está caminhando, né, para a passagem, para outra dimensão, é preciso da gente refletir. Porque se vai chegar um determinado momento, eu preciso estar pronto para essa hora. Em qualquer momento, eu preciso entender que eu preciso ter o hábito de ser divino em minhas expressões com todas as pessoas, em todos os momentos. A gente vai ter dificuldade para poder, na hora, raciocinar e pensar sobre isso, mas depois que nós nos tornarmos automáticos nisso, não vai ser preciso nem pensar mais. As nossas próprias ações já vão ser automáticas, né? O ser divino que nós somos está acordando para a realidade, acordando para a vida. Está nascendo, está abrindo os olhos, começando a entrar na dimensão espiritual de verdade. Isso começa com a sanidade. A sanidade significa santificação na linguagem religiosa. Santificação não significa beatice, não significa isso. Santificação significa a pureza nas expressões, amor ao próximo, a ausência completa de malícia e de maldade. Então, nós precisamos de começar a ver os outros com outro olhar. Eles são seres divinos e nós precisamos de atuar com eles como se fôssemos todos nós e como somos deuses. O respeito devido às outras criaturas é o respeito a Deus, é o amor a Deus. Então, não vamos nos confundir achando que para defender a existência nós podemos fazer qualquer coisa, porque isso garante a minha sobrevivência. Não, não é assim. O que garante a sua sobrevivência é a quantidade de energias puras, de energias divinas, que você emprega nas suas expressões. É isso que atrai as coisas que você precisa, as coisas que são suas necessidades. E o Cristo até bem disse de uma forma muito clara, né? O Deus já sabe do que nós necessitamos antes de nós fazermos o pedido. Então, você pode necessitar disso, porque está acumulando esse tipo de energia, ou pode experimentar a prosperidade, a tranquilidade, a serenidade, a confiança, a autoconfiança, a autoestima, porque está acumulando esse tipo de energia. Então, eu quero desejar a você que nos acompanhou até agora uma excelente noite. Eu agradeço muito pela sua companhia. A sua vibração foi extremamente importante para que as coisas pudessem fluir.
e nós contamos com você numa outra oportunidade, numa próxima oportunidade. Agradeço a Casa de Cassimiro, que me deu essa oportunidade de falar para vocês, e isso também contribui com o meu crescimento espiritual. Agradeço também ao meu amigo Emerson aí, que está sempre junto aí na jornada em prol da educação do espírito humano. Não permitíssemos absorver aí a sua erudição. Você é algo aí realmente muito importante, que poucos têm noção de que muitas vezes chegamos no espiritismo oriundos ou da descrença ou de uma crença em outros formatos religiosos e deparamos com novidades no espiritismo e precisamos de alguém para nos pegar pela mão no primeiro momento, né? A gente acompanha um autor, acompanha uma casa, uma maneira de pensar a doutrina, daquilo como que funciona, mas é imprescindível que possamos nos preparar para nos tornarmos independentes em relação a ela, né? Em absorvermos aquilo que temos condição de fazê-lo, sem medo, sem reservas, porque todos temos capacidade para absorver o ensinamento que ela nos traz. Então, muito obrigado pelas suas palavras hoje, viu, meu